temperatura de fusão é a temperatura na qual a substância está derretendo, passando do estado sólido para o estado líquido. A ideia de fundir é a ideia de derreter. Então, se eu tiver aqui um cubo de gelo ou cubos de gelo, quando esse gelo começar a derreter, ok? Esse momento eu meço a temperatura desse sistema e essa é a temperatura de fusão, de derretimento. Né? Então, óbvio, eu coloquei calor aqui, ou melhor, eu transferi calor para o sistema, aqueci, por exemplo, a água fica líquida, então esse processo a gente viu que é um processo chamado de fusão, e a temperatura de fusão é justamente a temperatura que o sólido começa a derreter. Né? E eu tenho a temperatura de ebulição, que é a temperatura onde a substância passa do estado líquido para o estado vapor ou estado gasoso, quando a água estiver fervendo, por exemplo. Né? A temperatura de fusão, a temperatura onde passa do sólido para o líquido, né, quando começa a derreter. E temperatura também de solidificação é quando passa do líquido para o sólido, né, que é o inverso. Mas a gente chama só a temperatura de fusão, de derretimento. No caso da água, pessoal, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Ou seja, está aqui o meu gelo. Vamos supor que ele está a menos 10 graus. Menos 10 graus Celsius, meu gelinho. Aí ele vai abaixando a temperatura, né? Menos 10, menos 5, menos 3, continua gelo, sólido. Menos 2, menos 1. Quando ele chega no zero e continua aquecendo, ele começa a derreter. Né? E o zero permanece até que o último grãozinho de gelo desaparece, e aí ela começa a pegar ali 1, 2, 3 graus até chegar na temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição, por exemplo, eu tenho água que é 20 graus Celsius, temperatura ambiente, temperatura aí você sai na rua, enfim. Se bem que Porangatu é bem mais quente, né? Mas enfim. Você tem uma temperatura de ebulição que é o seguinte: eu vou aquecendo a minha água, quando ela tiver 100 graus Celsius, ela começa a entrar no seu estado de fervura, onde passa do líquido para o vapor. E ela fica a 100 até que a última gota de líquidos seja eliminada através do vapor. Olha alguns exemplos aqui de algumas substâncias. O álcool, o ponto de fusão do álcool, ou temperatura, que é a mesma coisa, tá? Ponto de fusão ou temperatura é a mesma coisa, é menos 114,1 graus Celsius, bem baixo, né? Significa que abaixo dessa temperatura, ou seja, em menos 120, por exemplo, né? Você tem que pensar assim, né? O zero está aqui, para cá é negativo, tipo menos 10, menos 5, e para cá é positivo, né? 5, 10 e por aí vai. Né? Então, menos 114 está à esquerda, né? Está lá no finalzinho, né? Então, menos 114 é a temperatura que o álcool passa do estado sólido para o estado líquido. O álcool está derretendo aqui. Álcool congelado. Ponto de ebulição do álcool é quando o álcool passa do estado líquido para o gasoso, que é 78. Aqui eu tenho outros exemplos. Né? E é curioso que você pode pensar o seguinte. Por exemplo, a 20 graus Celsius, qual é o estado sólido do álcool? Aí você vai procurar aqui. 20 graus está acima de 78 ou está antes de 78 e acima de 114. 20 está nesse intervalo, né? Se ele estiver nesse intervalo, então, pessoal, ele está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele está no estado líquido. Esse intervalo aqui, ele está no líquido, aqui antes do menos 114 está no sólido, e acima aqui está no gasoso, né? Acima de 78. Então, a 20 graus Celsius, onde está o 20? Está entre essas duas faixas. É líquido, né? Por exemplo, a acetona, a 20 graus Celsius, é líquido, porque ela derrete a menos 94 e vira vapor a 56. Né? O chumbo a 20 graus Celsius, opa, olha só, o chumbo derrete a 327, temperatura alta, né? E evapora 1740 graus Celsius. Ou seja, o 20 graus está onde? Se eu pensar a temperatura ambiente, 20 graus está antes do 327. Se está antes do ponto de fusão, é sólido, não é? Olha o ferro, interessante.
o ponto de fusão, ou seja, de derretimento do ferro, 1535. Então, o ferro vai ser líquido nessa faixa, entre essas duas temperaturas, vai ser vapor acima dessa, e antes dessa aqui, ele é sólido, como nós conhecemos na temperatura ambiente. Essa é a ideia de temperatura de fusão e de ebulição. Tem um gráfico aqui que simula o processo de aquecimento do gelo até o vapor de água, e dá para entender de maneira mais clara como é que é o comportamento nesse processo, tanto o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Por exemplo, aqui está o marco do gráfico, água a 0 graus Celsius, né? Então o eixo está aqui, 0. Veja, abaixo de 0, a minha reta está aqui, né? Pensa aqui no eixo X e aqui, melhor, né? Eixo Y, aqui eixo X, tá? Ó, da matemática. Veja, abaixo de 0, aqui é a temperatura de 0, tá? O meu eixo aqui não está no 0, né? Como normalmente vocês aprendem na matemática. Eu coloquei um 0 um pouco para cima, aqui está um menos alguma coisa, tá? Então aqui está na faixa negativa, que está abaixo do 0. Então é gelo, né? Abaixo de 0 é gelo. Quando chega no 0, passo a ter gelo mais água, que é o trecho de fusão. Coexistem gelo e água a temperatura constante de 0 graus Celsius. Veja que a temperatura aqui é constante, ó, a retinha no 0, até que o último grãozinho de gelo seja derretido, aí ele aquece novamente, né, onde só existe líquido. Tá? Esse aqui é o trecho de fusão, esse aqui é um trecho de aquecimento, até o meu trecho de ebulição, que é o meu ponto de ebulição, que é, olha, a 100 graus Celsius. Fica constante a 100 até que toda a água se evapore. Tá? E no trecho depois de 100, então eu tenho só vapor de água. Então veja, abaixo de 0, gelo. No 0, gelo e água. Acima do 0 eu tenho água, muito fria, mas é água, não tem gelo. E acima, no 100, perdão, eu tenho água mais vapor, e acima do 100 eu tenho vapor de água. Veja aqui, ó, início da fusão é 0 graus Celsius, fim da fusão, 0 graus Celsius. Não varia a temperatura, enquanto não derrete tudo, fica 0 graus Celsius. Tá? Aqui eu tenho início da ebulição a 100, fim da ebulição a 100 também. Beleza, pessoal? Então, vamos seguindo. Então, eu tenho temperatura de aquecimento da água, fusão, ebulição e vapor, ok? Um gráfico mais claro aqui, né? Gelo, fusão, gelo e água, água, ebulição, tem o meu vapor. Eu tenho resfriamento também, a água está no vapor, passa pela condensação, que é o ponto que passa do vapor para o líquido, que é o 100 graus Celsius, né? A água desce líquida, vem solidifica a 0 graus, e abaixo de 0 tem o gelo. Tranquilo? Pessoal, então vocês vão fazer os exercícios aí, só sobre isso, ponto de fusão. Analisar o ponto de fusão e verificar se a temperatura está acima, está abaixo, se a substância está no estado sólido, líquido, gasoso. Como é que eu olho? Eu olho as faixas, né? Se eu digo que a temperatura de fusão da substância é a 100, se eu pegar a temperatura abaixo de 100, significa que ela é sólida. Acima de 100, significa que ela é líquida, enfim. Então, vocês dão um print aí, nesses 3 exercícios apenas, e aí a gente corrige na próxima aula. É isso aí, forte abraço.